A gente sabe que vícios técnicos é algo muito difícil de você tirar quando você aprende errado. Por exemplo, era muito comum há alguns anos aqui na nossa região, não sei hoje como que está nas demais regiões do país. Embora a gente viaje, não dá para conhecer tudo, né? E um estado tem muitas diferenças. Então era muito comum aqui os violoncelistas, irmãos que tocam cello, aprender com irmãos que tocavam violino. Então eu tinha muitos alunos que seguravam um arco de violoncelo assim, igual o violino. E não é assim que é o violino, mas seguravam, que seria errado nos dois, e tocavam aqui na forma desse jeito, como se fosse um violino. Toda vez eu falava o seguinte: a gente vai fazer um processo de desaviolinação no irmão. Então, a pessoa, para chegar no nível 0 de violoncelo, que era a primeira aula de uma pessoa normal, que nunca tocou violoncelo, que era do 0, ele levava 6 meses a 1 ano. E às vezes ainda tinha vícios. Eu olho os músicos tocando, esse irmão tocou violino. Mas Deus, meu irmão já tocou violino? Ah, já, meu primeiro instrumento. Então a gente vê ele carregando no cello os vícios do violino. Então esses vícios técnicos são muito ruins e muito nocivos, né? Vício de tocar errado, ombro levantado, tal. Então tudo isso é muito difícil de tirar. E existem muitos vícios técnicos que a gente carrega por causa da falta de ajuste, tá? Esse é um outro problema. Então viu como a questão de não iniciar ajustar no instrumento te prejudica mais ainda? Por isso, por favor, enviem esse vídeo para os irmãos instrutores, encarregados locais, regionais, músicos e aprendizes e candidatos, né? Como a gente diz na congregação. Então, por gentileza, enviem que vai ajudar muito. O primeiro vício técnico que nós vamos falar aqui é da tensão excessiva. Os caros amigos, recado rápido, podem nos enviar instrumento para ajuste de todo o Brasil. Só os irmãos entrarem em contato através do WhatsApp na descrição, que será um prazer atendê-los, tá bom? Eu vou passar para vocês todas as opções. Então, o primeiro vício técnico é o da tensão. Por quê? Muitas das vezes a corda está muito alta, a pestana está muito alta, o espelho está empenado. Então, o que você tem que fazer? Muita força. Apertar demais aqui. Apertando, você ainda não vai ter uma musculatura, você não vai ter um fortalecimento tão grande nos dedos igual um músico já mais experiente. E há quem diga ainda que você tem que começar com as cordas altas e depois abaixar as cordas. O que acaba acontecendo? Você começa a musculação com mais ou com menos peso. Então é muito importante isso, tá? É muito importante isso. Então, sempre você vai começar com o instrumento ajustado, tá? Essa tensão excessiva é um vício que você vai ter, que vai te atrapalhar a sua musculatura. Eu lembro que eu comecei a fazer aula com um instrumento totalmente sem ajuste. Eu levei anos, décadas, até eu conseguir relaxar e tocar violoncelo relaxado. Não vou dizer décadas, eu vou dizer assim, pelo menos uns 5 anos. Eu lembro quando eu entrei na ULM, o professor falava assim: você é um mármore de granito. Ele batia na parede, de tão tenso que você é. Você precisa relaxar. Tocava com os ombros duros, tá? Até eu conseguir relaxar os ombros, relaxar aqui. Foram muitos anos, porque eu tocava um instrumento sem ajuste. Então a tensão em tocar é muito importante. Veja o tempo que ele levou para conseguir me relaxar. Então, por quê? Instrumento sem ajuste, tá bom? E o segundo problema de vício técnico que você pode adquirir é decorar distâncias erradas. Por exemplo, ângulo de cavalete errado, então você decora a distância errada aqui na hora de tocar. Distância das cordas, uma corda mais distante, outra menos, é outra coisa que você pode decorar errado, esse tipo de distância. Então, todas as medidas estando erradas, você deforma a sua técnica, né, para você conseguir tocar o seu instrumento, tá bom? Então, estes são os dois piores problemas. Você vai decorar errado aqui, você tem que fazer um movimento, certo? De aproximação, para você mudar de corda. Se você tem um ângulo de cavalete incorreto,
além de você esbarrar com mais facilidade ou fazer mais movimento do que deveria, de acordo com o cavalete ter mais ou menos ângulo, você vai precisar literalmente consertar tudo isso depois. Então, é como se você tivesse que chegar do ponto A ao ponto B, mas você, ao invés de ir em direção ao ponto B, vai para outro lugar. Você está indo para trás. Você vai ter que investir todo o tempo de voltar, ou seja, você perdeu o tempo de ir, vai perder tempo de voltar para estar no zero, sendo que você já poderia ter passado o B e estar no C e no D. É muito mais desgastante o estudo assim, tá bom? Espero que tenha conseguido fazer vocês entenderem. Quaisquer dúvida, estamos à disposição.